Bom, pessoal, como a Ritinha muito nos perguntou, né, se nós vamos entrar na questão 1 ou não, mas nós vamos entrar na questão 1 hoje. Tem votos para nós voltarmos, né? E eu confesso que o desafio, né, estava até comentando aqui, às vezes alguém já ouviu, né? Mas o desafio é nós nos limitarmos à etapa do pensamento de Kardec. Porque naturalmente, quando a gente olha a questão, nós vamos querer soltar tudo que a gente sabe e conhecimentos até na frente. Mas o que Kardec vai fazer nesse primeiro momento, se nós lembrarmos como ele finaliza o Prolegômenos, a falar do edifício, nós vamos pensar qual é a base ou alicerce que ele vai nos trazendo para depois a gente construir a nossa linha de pensamento, né? Então hoje nós vamos entrar na questão primeira, de número 1. Mas só para a gente se situar no livro, como nós vamos encontrando e o que é que, né, nós vamos trabalhando ao pensamento junto de Kardec, nós já falamos que o livro dos Espíritos é dividido em 4 livros ou 4 partes. No encontro anterior, nós fizemos a revisão tanto da apresentação do livro quanto da introdução e prolegômenos. Fizemos uma revisão geral até aqui. E nós vimos então o que nós vamos encontrar nos livros, nos 4 livros. Em especial, agora a gente abre o primeiro livro, né, que vai trabalhar das causas primárias. Se nós pensarmos das causas primárias, sem pensar na resposta que muitas vezes a gente sabe de cor, né, de que é Deus. Mas o que são as causas primárias? Se nós falamos de um edifício, nessa parte em especial, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar de fato o alicerce, o entendimento de todo o resto. Então aqui a gente não pode ter pressa, aliás, em nenhum momento, mas nessa etapa que nós estamos aqui, é a parte fundamental. Não adianta numa obra a gente apressar a base para buscar outros conhecimentos. Então é com muita tranquilidade, é com muita colaboração, porque agora nós vamos precisar olhar para o texto e aquilo que muitas vezes eu fazia sozinho, eu preciso do olhar de vocês, porque agora é um olhar geral para aquilo que Kardec vai nos trazendo. Muitas vezes é uma desconstrução para construir de novo, tá? Então nós vamos entender. O que Kardec quer trazer para nós então nesse primeiro livro é nos situar aonde nós estamos. Desliga, acho. Tem um problema, caiu a internet. Tá. Então ele quer situar cada um de nós nessa parte, o que é a base do edifício. Nós falamos que a base é Deus, nós não, os espíritos superiores, lá em Prolegômenos. Então ele quer nos situar nesse livro que nós vamos entrar, qual é a base. Eu estou falando isso porque nós precisamos entender isso, tá? Então vamos lá. Como está dividido das causas primárias? Nós também já vimos, mas nós vamos lembrar. Primeiro capítulo, nós vamos falar de Deus. Segundo capítulo, dos elementos gerais do universo, os elementos que existem no universo. No terceiro capítulo, falar sobre a criação. E no quarto, do princípio vital. Quando a gente abre o livro, é essa configuração que nós temos na capa do primeiro livro, tá bom? Então nós vamos trabalhar hoje o capítulo de Deus. Quando nós pensamos em Deus, a busca por compreender Deus, ela existe desde sempre. Quem aqui nunca buscou pensar sobre Deus? Seja negando, ou seja aceitando sem nem questionar, ou seja questionando ainda acreditando na existência. Desde sempre, essa necessidade de compreender, essa força maior que nós não temos conhecimento exato do que é. Vamos começar a construir agora. Então, desde sempre, essa dúvida, essa preocupação sempre existiu. Não é algo agora. E me causaria estranho, e a cada um de vocês,
Se nós parássemos para pensar no mundo inteiro, no universo todo, na dimensão que nós estamos pensando de grandiosidade, sem algo controlando tudo isso. Se nós pensarmos nos planetas rotacionando e não se chocarem. Se nós pensarmos no Sol, na Lua, nas estrelas, em tudo, e não imaginar um caos sem que haja algo aí coordenando tudo isso. Não tem como a gente pensar em algo nessa amplitude, se não é acreditar em algo que nós ainda desconhecemos e que vamos buscar conhecer um pouquinho mais através das perguntas que Kardec fez aos espíritos. Tá? Alguém nunca questionou, nem pensou em Deus? Todo mundo já, né? Então, quando a gente abre o primeiro capítulo a falar de Deus, são 4 tópicos que serão abordados. Deus é o infinito, a prova da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Aqui é o desafio, porque nós precisamos construir muito bem essa base antes de vir para cá. Então, é natural que a gente tente falar de Deus buscando entender as provas que ele realmente existe. Mas Kardec está questionando um pouco antes a base do edifício. Então nós vamos com calma, tá? Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Deus. O que Deus significa para cada um? Vamos pensar intimamente. Não vamos nem exteriorizar. O que cada um vai pensando de Deus? Uma coisa que Kardec já deixou muito simples para nós e muito facilitado, se nós voltarmos aqui, ó. Deus é o infinito. Ele já deixou muito claro que Deus é uma coisa e o infinito é outra coisa. Não é ou, né? E, não está falando e o. Então são duas coisas muito diferentes, porque é natural que a gente confunda. Se nós pararmos para pensar num olhar muito amplo, nós vamos ver o quanto nós somos ainda muito pequeninos ou muito infantis para conseguir decifrar o que isso significa para nós. Ainda que a gente se esforce, mas nós temos uma certa incapacidade. Não é algo nítido para nós. Ou é? Não, né? Falar de Deus é algo que ainda nos traz uma estranheza muito grande. Porque a gente não tem ainda um olhar para Ele, não pelas coisas sensíveis, né, sensitivas, né, dos nossos estados. Nós precisamos começar a buscar Deus de forma que nós ainda não temos o buscado. Quando a gente pensa em Deus, nós estamos pensando em coisas visíveis, palpáveis, que nós conseguimos sentir. Mas a falar de Deus, Kardec vai nos convidar a não mais ver Deus, mas a trabalhar Deus no olhar espiritual. E nós temos dificuldade. Então, quando nós formos trabalhar essa construção de base, é normal que no começo nós não olhemos para Deus no olhar vertical, como deveríamos, mas olhando no aspecto horizontal, olhando ainda mundo a mundo. Então eu estou tentando comparar Deus com coisas materiais. Eu estou tentando criar uma similitude como se fosse, o claro ou o escuro, Deus e alguma coisa. Eu ainda estou tentando achar uma comparação de tão pequenino que nós somos. Então Kardec ele abre falando de Deus porque nós precisamos desconstruir tudo que nós pensamos sobre Deus, porque a gente está olhando Deus de forma errada. Tá? E de que forma a gente constrói Deus? Antes de eu passar para frente aqui. Da onde vem toda a construção? Dos dogmas que nós trazemos, dos ensinamentos do passado, seja dos nossos avós, dos nossos pais, dos antepassados, seja de líderes religiosos, mas numa experiência que nós trazemos por diversas vidas materiais que nós tivemos. Então, quando a gente olha para a nossa vida,
e eu falo assim, olha, não é legal tratar mal o outro. Aí eu vou falar, por quê? Por que eu não posso tratar mal o outro? Se eu pensar agora que esse Deus que limita as minhas ações é um Deus que não existe, a pergunta é por que eu não trato bem o outro? Ou por que eu não trato mal o outro? Pela figura de Deus, pela imagem, pelo medo, a maneira como eu me porto no mundo. Se Deus deixar de existir agora, se eu provar para vocês que Deus não existe, vocês mudam a conduta? Porque a gente está sendo conduzido por um olhar muito estreito do que é Deus. E muitos de nós agem como agem com medo daquilo que Deus pode fazer chegar até nós. Então nós temos que tomar um cuidado, porque o que alimenta o entendimento divino nosso é uma distorção que a história, que o tempo vem nos trazendo. E nós vamos nos afastando do que ele realmente significa. Tanto que eu trouxe para nós pensarmos um pouquinho aqui. No passado, como os deuses eram vistos? Quando a gente busca lá na Grécia, era um deus ou mais deuses? Cada um tinha o seu poder, a sua influência, mas mais do que isso, cada deus tinha um nome. Então Deus era nome. Deus Apolo, Deus Atenas, Deus era um nome. E mais do que isso, eles eram deuses que traziam semelhança com os homens e eles interagiam no mundo com os homens. Parece-nos uma loucura. Nós estudamos já sobre isso, né, na escola, ao estudo da história, né? Mas é nesse sentido que nós vamos construindo o nosso entendimento de Deus ainda hoje, a partir daqui, sobrepondo outras ideias sem questionar muita coisa. Quando nós pensamos na figura de Deus, quando nós pensamos Ele como um construtor do todo, e quando nós fazemos uma prece, nós direcionamos direto a Ele ou nós buscamos ainda intermediários? Intermediários. Então nós ainda estamos buscando alguns deuses. Não na própria relação como era lá, no tempo da Grécia, porque lá se pensava em vários deuses. Hoje a gente já tem o entendimento de um Deus único. Aqui nós trabalhamos a ideia de vários, politeísmo, vários deuses. Tá? Então vamos lá. Lá na Gênese, aí Mário, a Gênese, ó. Lá no primeiro capítulo da Gênese, nos caracteres da revelação espírita, lá no item 21, então nós vamos fazer o que eu estou tentando fazer. Um olhar cronológico, de nós saindo do olhar politeísta, vários deuses, e entrando na figura de um Deus só. Tá? Então Kardec vai trazer para nós lá no item 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Esse era o olhar que Moisés trazia. Então Moisés traz a revelação de um único Deus. Estava muito bagunçado. Então vamos falar sobre a divindade. E ele traz uma característica desse Deus ao tempo de Moisés. Soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Nós estamos falando de Moisés, lá atrás. Só que parece que essa ideia de Moisés não entrou muito bem na nossa cabeça ainda. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se sobre toda a terra. Então Moisés vem e apresenta o monoteísmo. Vamos olhar agora a existência de um Deus só. Nós passamos a acreditar nessa ideia.
Mas esse Deus, ele enviou os seus mandamentos, as suas leis, que foram as 10 leis recebidas no Sinai. Tudo bem? E essas leis iriam, a partir de agora, falar como os homens tinham que agir. Não é deveriam, é tinham. Então nós trazemos a imagem de Deus, tudo bem, agora é um Deus único. Agora ele dita as regras, ele dita as leis. Cria um pacto. Moisés vem trazer um pacto entre Israel, que é o simbolismo da ideia de Israel, é toda a humanidade. Então Moisés vem trazer a humanidade criando essa aliança com esse Deus, nesse pacto dos 10 mandamentos, tá? E se a gente olhar as leis, os 10 mandamentos, como que a gente lê a lei? Não pode, 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 não pode. É tudo que não pode. Está definido que não pode. Então não há um pensamento, não há espaço para pensar. É não pode. E se ele não pode, ele vai trazer um olhar de alguém que já está julgando ou condenando ou sendo um juiz das suas próprias leis. Em um tempo em que nós precisávamos colocar um certo controle na sociedade, porque estava uma sociedade muito bagunçada, ao receber essas leis, então, impositivas para todos, passa a ter uma certa regularidade do que o homem poderia ou não, deveria ou não fazer. E a partir daí, então, Moisés consegue trazer uma certa civilidade ali ao povo daquele tempo, tá? Mas ao pensar nesse Deus punitivo, como alguém que julga, como alguém que condena, como alguém que legisla as próprias leis, obrigatoriamente eu ainda trago uma característica antropomórfica, ou seja, de Deus à imagem do homem. Eu ainda estou pensando num julgamento como os homens fazem enquanto encarnados. Tá? Moisés mudou um pouquinho. Eu ocultei o resto, né? Por motivos óbvios. Quando a gente busca lá na Capela Sistina, uma das pinturas mais conhecidas de Michelangelo, que vai trabalhar Deus dando a mão para Adão, significando a própria criação. Então, Deus se ligando ao homem. Nós ainda percebemos a figura humana. Muito claro. E se nós olharmos por todas as pinturas lá da Capela Sistina, nós vamos ver todas as características dessa forma. Sempre, tá? E se nós formos lembrar lá da Gênese de Moisés, o primeiro livro onde ele trabalha a criação do mundo, trabalha a criação do universo, trabalha a criação do homem, é nessa ideia de Deus construindo e Deus trabalhando como um homem, como um senhor que vai construindo o jardim, que vai se separando. Lembra os 7 dias da criação? E primeiro ele vai então fazer haja-se a luz, aí houve a luz. Aí ele separou o que era luz do que era escuridão. Depois ele separa o que é água de cima do que é água de baixo. Parece alguém, um homem, trabalhando e operando, né? O que é água de cima das águas de baixo. Forma o firmamento. Aí das águas de baixo ele chama de mar. Aí pega o mar, empurra num cantinho, faz a porção seca, chama de terra. Aí naquela água ele coloca animais. Depois eu falo que faz a vegetação, coloca animais nos céus. E depois ele vai e coloca os animais também rastejantes e alguns caminhantes sobre a terra. E depois ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. Então nós ainda estamos vivendo dentro de uma era já com o Cristo de olhar Deus dessa forma. A imagem e semelhança. Só que da nossa visão,
ao invés de entender nós sendo criados imagem e semelhança de Deus, nós ainda olhamos Deus a imagem e semelhança nossa. A gente ainda tenta olhar Deus a partir de nós, daquilo que eu faço. Então a gente pergunta assim, será que Deus se chateia? Será que Deus se ofende? Porque eu estou tentando trazer comparação de Deus para coisas que nós sentimos. Então, antes de pensar nesse Deus, eu sei que vocês estão querendo entrar na questão 1, mas antes de eu entrar no Deus, dessa terceira revelação, porque se doutrina espírita é uma continuidade, a terceira revelação, primeira com Moisés, segunda com Cristo, terceira doutrina espírita, eu preciso entender a evolução do próprio pensamento humano quanto a Deus. Porque nada do que a gente conhece hoje sobre Deus, lá atrás não tinha. Não precisou de uma tecnologia, aliás, a ciência nem consegue provar Deus. Então é o pensamento humano se desenvolvendo, tentando compreender o que é Deus. Tá? Quando a gente pensa no tempo de Jesus, a visão de Deus já mudou muito do que era ao tempo de Moisés. E mudou muito mais ainda quando nós pensássemos ainda na época de vários deuses, né? Tanto que se a gente pega a oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar nós chamarmos Deus do quê? De Pai. Mas na cultura, naquele tempo, Jesus, o povo lá, os hebreus, a figura do pai, a mulher não tinha valor nenhum naquela época. Quem tinha valor eram os homens, o pai. O pai era quem criava, o pai é quem dava condição de vida, era tudo o pai. Então o que Jesus queria dizer, olha, nós estamos falando de um pai que dá condição total para nós. É ele que banca tudo aquilo que nós pensamos. Por isso ele fala, Pai Nosso. Nosso no sentido de todo, do todo. Mas nós vamos pensar o Paizinho, Pai Nosso. Então quando a gente faz a nossa prece, a gente pensa no nosso Pai e um pouquinho acima, uns 2 degrauzinhos, o Pai Deus. Nós ainda trazemos essa ideia. Quando nós olhamos na revelação de Jesus, nós ainda não entendemos ao tempo de Jesus o que ele nos trouxe sobre Deus, tá? Mas tem um detalhe. Com Jesus, nós já aprendemos que a nossa relação precisa ser um pouco mais íntima. Não é mais tão distante. E que ainda que é um Deus que pune, não é daquele jeito que nós achávamos. Porque agora ele dá até condição da gente chegar ou no lugarzinho bom ou no lugarzinho mau. No céu e no inferno. E ele traz agora umas novas leis para a gente. Novos ensinamentos Jesus vai nos apresentar. Que vai dizer Jesus, tudo que eu trago é do Pai. Então agora ele está ensinando a gente que há leis que nós devemos cumprir. Mas se não cumprir, cada um vai ao seu tempo. Agora não é mais uma imposição. Agora são leis instrutivas. Antes punitivas, agora leis instrutivas, tá? E outra coisa que a gente tem dificuldade, não sei se nós temos todos, né? De entender que Deus é uma coisa e que Jesus é outra coisa. Porque nós chegamos até aqui alimentados por uma crença de que Deus e Jesus é a mesma coisa. E ele mesmo diz que não. Ele é o irmãozinho mais velho nosso. O pai mandou um irmãozinho mais velho para ensinar os irmãozinhos mais novinhos. São diferentes, são condições diferentes. Tá? Bom. Então agora nós precisamos olhar para Deus, para chegar no Deus espírita. Quando a gente olha ao tempo de Moisés, nós olhávamos para Deus buscando o quê? Uma terra prometida. A salvação.
Quando nós olhávamos para Deus e obedecíamos Deus ao olhar de Jesus, ao entendimento limitado de Jesus, não é o que Jesus trouxe, é o que nós conseguimos extrair do que Ele trouxe. Nós olhávamos para Jesus, para as leis de Deus através de Jesus, buscando o quê? A ressurreição, a vida eterna, vivermos no paraíso, não caímos na condenação eterna. E quando a gente cai na doutrina espírita, o que é que temos buscado olhando para Deus? Porque quando Kardec nos apresenta a doutrina, o século XIX em particular, é um século em que o homem ganha uma liberdade de pensamento religioso muito grande. A Igreja Católica começa a sofrer grandes opressões, nós já falamos sobre isso. Abre o protestantismo e é nesse caminho que a doutrina espírita se abre. Então aí abre à humanidade a condição de pensar sobre religião, de pensar e questionar as crenças trazidas em tempos para trás. Então nós estamos vivendo agora, ainda reflexo ao tempo de Kardec, pensar religião, pensar o que é esse olhar que nós trazemos para Deus. Então, se até agora nós ficamos incomodados um pouquinho com o que nós estamos alimentando de crenças dentro de nós, agora é hora de desconstruir Deus inteiro. É hora de tentar apagar o que é Deus, para olhar o que a doutrina vai nos trazer. Porque lembra que nós trouxemos na introdução que Kardec fala, olha, entra no aprendizado sem trazer preconceito nenhum, sem achar que sabe o que é. É uma ciência nova, é um olhar novo, é uma revelação nova. Se nós ficarmos tentando toda hora alimentar essa visão de Deus com coisas do passado, nós vamos misturar e não vamos entender. Porque antes olhávamos apenas Deus em questões do mundo, em relações mundanas. Agora não mais. Tá? Então vamos lá. Tá tudo bem? É uma pergunta que todo mundo queria. Que é Deus? Inteligência suprema, Deus é inteligência suprema, causa primária ou primeira, em algumas versões vai estar primeira, de todas as coisas. Antes de nós pensarmos, eu queria trazer o comentário de Kardec só, porque ele vai nos ensinar a ler as questões, tá? Então ele vai dizer assim, nós também já falamos sobre isso. O texto colocado entre aspas, então, entre aspas, tá? O texto colocado entre aspas, em seguida às perguntas, é a resposta que os espíritos deram. Então tá entre aspas, quem falou foram os espíritos. Tá? Para distinguir as notas e desenvolvimentos aditados pelo autor. Lembra que ele falou que às vezes colocou alguma nota, alguma observação? Então a nota e a observação vem sem aspas. Tá? Quando haja a possibilidade de serem confundidos com o texto da resposta. Empregou-se um outro tipo menor, então é um pouquinho menor a letra, tá? E sem aspas. Quando forma capítulos inteiros, ou seja, quando Kardec vai escrever um capítulo inteiro, não são os espíritos que trouxeram, é Kardec que está trazendo. Então ele vai trazer igualzinho, tamanho igual, só entre aspas, tá? É o que ele está falando aqui, ó. Quando formam capítulos inteiros, sem ser possível a confusão, o mesmo tipo usado para as perguntas e resposta foi o empregado. Então vamos voltar na pergunta. Que é Deus? Kardec é um pensador ao seu tempo. Ele ganhou liberdade, ele já tinha, né? Mas ele ganhou liberdade religiosa. Quando ele pergunta que é Deus, ele está querendo buscar uma resposta humana? Não.
Pessoal, pode ajudar aí, vamos lá. O que a gente consegue extrair desse bloquinho aqui, ó? Uma pergunta simples, uma resposta mais simples. Então, Kardec não quer uma resposta humana. Porque ele já está cansado das respostas que tem de tudo que está sendo, todos os sistemas em volta dele. Esse é um ponto. Outro ponto, ele abre questionando ou perguntando o que é Deus. Ou seja, ele mostra um profundo interesse em saber o que Deus significa. Lembra que é uma dúvida constante da humanidade toda? Porque se a gente entende Deus, a gente começa a entender todas as relações, todas as suas leis. Então ele abre o livro para construir a base para nós essa pergunta como sendo a principal. Tá? Então aí agora nós vamos precisar, eu anotei algumas coisinhas, vocês também podem extrair junto comigo. Ele não colocou, talvez seja batido para muitos, mas muitos talvez não conheçam. Então ele não colocou o que é Deus, quem é Deus, ele colocou que. Ele não quis limitar a resposta. Se eu colocasse quem é Deus, eu estaria já levando a resposta para um olhar humano. Então ele tira. Então, o que é Deus? Que coisa é Deus? Mas mesmo os espíritos respondendo, eles não poderiam responder. Você comentou que ele fez a pergunta não querendo ter esse olhar humano. Né? Mas por que isso? Eu não entendi. Ele falou que a resposta poderia ser igual a outras respostas. Se você pergunta quem é Deus, o que os espíritos podem responder? Porque, na verdade, o que você está buscando de resposta é uma comparação. Então, quando ele não fala quem, eu não estou buscando comparação. Eu quero saber o que significa. Né? Esse é o ponto que ele coloca para a gente. Né? Eu acho que ele já percebeu, já tinha em si que era tão grande, que era uma coisa tão diferente, que era uma coisa que a gente não tinha conhecimento ainda, que ele delicadamente usou esse termo, que para não induzir ninguém a pensar em Deus como um velhinho bonitão, sentado num trono, com uma barba branca, né? Ou qualquer cobrando coisa. Aquele tempo, separando, né? Quem é bom, quem é ruim. Aquele tempo, que é o tempo em que a doutrina surge, em que a Igreja Católica começa a ter alguns questionamentos, é de um tempo em que as indulgências eram cobradas. Então, para que o seu pecado fosse absolvido por Deus, você precisava pagar. Então, nós trazíamos em mente esse Deus nessas trocas, nessas permutas, nessas relações humanas. E Kardec já entendia Deus de uma forma muito além. Se a gente olha Kardec como homem da ciência, a ciência já tinha conhecimentos muito maiores, né, da própria condição do universo. Antes, a Terra como o centro de tudo, e depois, então, a própria ciência vai trazendo, o próprio Galileu Galilei ao seu tempo, né, vai mostrando que não, que a Terra era talvez o menos significante de todos. Então ele começa a olhar que não tem como a gente pensar em Deus nessa forma humana dessas relações. Então ele tira o pronome definido para entender exatamente o que significa. Pelo olhar espiritual, que é Deus? Porque eu não tenho condições de imaginar uma comparação. A Deus é igual, vamos supor que o Roberto fosse vamos pensar um santo da época, né? Então, eu não posso pensar em Deus comparado com um santo. Ainda que Jesus seja um espírito muito mais elevado, eu não posso imaginar que Deus seja Jesus. Por todo o resto que a gente vai olhando, né? Então, por isso ele tira o pronome definido e ele vai buscar a origem exata, que é Deus, tá? Eu só queria fazer um comentário. Por exemplo, aí ele coloca um atributo de inteligência. Por exemplo, eles colocam
não existe um atributo, por exemplo, bondade, né? Outros atributos que Deus tem, né? Justiça. Eu sinto falta Você vai precisar vir daqui para frente, é capítulo 1 inteiro, porque ele vai apresentar isso. Por ele ser, eu vou só dar eu vou e volto. Por ele ser essa inteligência suprema, é que ele traz as condições de bondade, de justiça, de todo outro olhar. Porque às vezes, por falta de inteligência, é que talvez ele não teria compreensão do que é ser justo, do que é ser bom. Então, primeiro, o que ele está trazendo aqui? Eu primeiro preciso alicerçar, eu vou trazer a base. Vamos entender de onde vem tudo isso. Não adianta pensar, Deus é onipotente, mas espera aí um pouquinho. Mas e antes de Deus, tem alguma coisa? Se tiver, então pode ser que ele desconheça. Então não, então aqui que nós estamos trabalhando. Vamos trazer o que é a base do edifício primeiro. Tá? Então vamos lá. Na verdade está incluso aí, né? Tá, é que depois os... Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, a justiça e a bondade são essas causas. Está incluído aí. Todas as coisas. É que depois ele vai trabalhar os atributos, né, de Deus, né? Então não agora, mais para frente ele trabalha os atributos de Deus. Ele está apresentando. Ó, tá. Essa aqui é a Vanessa. O que ela faz, você faz depois. Então o que ele está convidando a gente? Quando ele pergunta que, ele está perguntando a gente excluir tudo aquilo que a gente pensava. Inclusive o que o Roberto acabou de pensar sobre esse entendimento de Deus humano. Ele perguntando o que é Deus, ele está falando assim, olha, você não tem relação nenhuma para trazer até aqui nesse entendimento do que é. É isso que ele está trazendo, né? O que mais a gente pode trazer? Só da pergunta. Eu quero trabalhar só a pergunta. Quem é Deus? O que mais a gente tira daí? Cada um pode pensar. Uma outra coisa que nós vamos pensando aqui, ó. Para trazer essa ciência, eu preciso pôr um ponto de partida. Para todo o resto que nós vamos conversar daqui para frente. Esse é o ponto de partida. Se eu não entender aqui, todo o resto está comprometido. Nós estamos falando de entendimento do edifício, mas é o ponto de partida do raciocínio, é Deus. Se eu não entendo Deus, eu não consigo avançar. Então nós vamos devagar. Nós temos um capítulo inteiro para ir fatiando Deus. Aliás, tem mais, mas né, tudo é de Deus, na verdade. Né? Tá. O que mais a gente consegue colocar? Parece que foi Albert Einstein. Deus é a soma de todas as possibilidades. Tem Albert Einstein, era tudo que acontecia, ele vinha e não questionava, mas ele falava, mas Deus, né? Então tinha muito isso, né? Tanto que, se eu não me engano, é dele que vem Deus não joga dados também. E aí Niels Bohr, que era da época dele, vai falar assim, se ele não joga dados, para de ficar tentando comparar toda hora o que é o que não é, né? Deixa ele fazer o trabalho dele, né? Porque então, eu acho que é ele mesmo que traz esse ponto. O que mais, gente, da pergunta? Podemos passar? Do meu ponto de vista, ele tira a familiaridade que nós temos que ter com as coisas. A gente precisa trazer para a gente. Eu preciso trazer Deus como um avô, como um pai, para mim me sentir especial. Porque senão a gente se diminui tanto que fala, nossa, eu não sou nada. Como eu não entendo, eu preciso criar uma imaginação de proximidade. Sim. Só que aqui... Para tudo a gente faz isso. Só que aqui ele tem um outro ponto que me chamou a atenção. Eu não quero saber mais ou menos. Mais ou menos, o que é Deus? Não. O que é? Exato. Eu quero uma exatidão, ainda que eu não entenda. Porque quando eu vou cair na resposta, parece que a gente também não entendeu. Então, ele está perguntando uma coisa reta. Ele não está perguntando mais ou menos. Lembra que nós falamos, Kardec pensava na pergunta. Então, a perguntinha desse tamanho é o inicial de toda a filosofia que ele desenhou depois.
Certo? Então vamos para a resposta. Ó. Deus é. Então é uma afirmação. Não é isso, não é aquilo. Não é. Os Espíritos vêm e estão afirmando o que é. Inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então aí nós podemos cair no que o Roberto colocou. O que é uma inteligência? Pode. Eu ia dizer isso, que ele coloca aí nessa questão já para tirar que não é algo por exemplo, a gente pode considerar, tipo, em vertentes que falam que é a energia que paira, que, tipo assim, se é inteligente, ele tem um princípio de ação, né? Então, se ele é inteligência suprema, ele tem a vontade de algo. Vamos pensar, então vamos fatiar a resposta de trás para frente, um pedaço. Se ele é causa primeira de tudo, vamos pensar na inteligência então. Então o que é essa inteligência? Que a partir dessa inteligência é o primeiro start de tudo. A gente vai trabalhar com o livro dos Espíritos, toda a doutrina, mas é dicionário, puro, dicionário. Porque a gente tem que buscar etimologia, entender o que a palavra realmente é. Porque às vezes até a nossa construção de ensino, a gente tem uma concepção da palavra equivocada ao que realmente ela significa. Por isso que Kardec traz lá, lembra? Olha, vamos definir alguns termos, vamos falar o que é realmente. Então aqui de novo, ó. Então quando eu busquei no dicionário, o que é uma inteligência? Tem faculdade de entender, pensar, raciocinar, interpretar. Oferece entendimento, intelecto e percepção. Isso é inteligência olhando na horizontal. Lembra que eu disse? Vamos olhar agora no mundo, porque não tem como eu pensar aqui. Tem mais uma linha ainda. Eu acho interessante. Deus é a inteligência suprema. Trouxeram Deus é inteligência suprema. Não é qualquer coisinha. É um artigo definido. Ele é a inteligência suprema. Então esse arzinho aí, ó, ele, sabe, você olha assim, não é a. Ele é a inteligência, ele não é qualquer inteligência. Muito bem observado. Agora a gente pensa tudo que você falou e coloca só na frente. Suprema. Não, e tem uma segunda linha lá que eu fui buscar ainda, que é assim, ó, capacidade de resolver situações. Então imagina todas as situações do universo acontecendo, né? Novas, com rapidez e com êxito. Supremo. Então quando a gente pensa nesse olhar de compreensão da inteligência, algo inteligente, a compreensão que ele tem das coisas. Nós conseguimos entender qual é a compreensão do que Deus significa? O que eu estou tentando compreender, a Deus tem essa compreensão porque é parte dele. Essa inteligência, como é colocado aqui, suprema acima de qualquer coisa, de qualquer um. Não está no meio do caminho, não tem como falar assim, fulano de tal entende tal coisa, então eu vou buscar lá no outro filósofo que entende mais. Eu vou buscar agora no outro cientista que... Não. Aqui é o topo do negócio. É supremo. A gente não consegue ver a grandeza disso. Eu não consigo. Não, ninguém consegue. É muito grande. Só a formação do universo e tudo mais, né? Coisas que ainda vão ser reveladas. Aí eu marquei assim para nós pensarmos, ó. Compreender é reconhecer e entender informações. Quantas informações chegam até Deus? Mas se eu estou pensando, está chegando. Cada um aqui está pensando. Já pensou se eu perguntasse lá quem é Deus e colocasse ali um ser? Um ser, né? O tamanho dele? Ah, ia ser grande, hein? Ia ser cabeçudo. Questão de raciocínio. Eu estou pensando ainda olhando alguém que é inteligente.
Um cara fora da curva. Vamos em Albert Einstein, por exemplo. Vamos pensar só. Né? Então, se eu olhar a questão do raciocínio, pensamento lógico, condição de processamento absurda, de analisar informações e de chegar em conclusões. É no mesmo momento. De resolver problemas, desafios e coisas que parecem que não estão em desacordo. Quem tem inteligência cria coisas. Se a gente for pensar em Deus criando tudo, e se ele cria algo que o outro desconhecia, algo novo. Então, se Deus continua criando até hoje, Jesus mesmo disse, se eu trabalho até hoje, meu Pai também. A gente que às vezes não quer trabalhar. Jesus que falou, né? E tem espírito de gerência do próprio pensar. Porque quem é muito inteligente vai ter que gerenciar todas essas informações, tudo isso. Então, quando eu coloco gerência, eu preciso saber de tudo. Saber onde está tudo, de que forma está arquivado, armazenado, tudo. Por isso que diz aquele negócio, Deus, não acontece, não cai uma folha sem que Deus permita. Porque teve a alteração, ele já entende que teve tudo isso acontecendo. Então, a inteligência é um olhar horizontal, é isso que nós podemos dizer, inteligência. Vamos trabalhar um pouco no Suprema? Nós podemos voltar um pouquinho. Essa inteligência que cria, vamos só pensar assim, ó. Vamos trabalhar no espaço pequenininho que nós temos. Deus cria nós, criaturas, e criou o nosso corpo humano. Vamos pensar só no corpo humano? Vamos nem pensar no espírito? O corpo humano funcionando, a constituição biológica, fisiológica, tudo. Se eu machuco, vai cicatrizar. Se o alimento que eu ingiro vai transformar em proteína, vai dar tudo, toda essa transformação. Como eu consigo imaginar? A gente consegue fazer isso? Então nós estamos falando de corpos que ficam, que o espírito vai e o corpo fica ali, que é por um tempinho só, veste provisória, nem é eterno. Então tem. Pois é, os elementos, né? Então a gente consegue tentar entender a dimensão do que é essa inteligência. Se eu olho para o organismo humano, é algo assustador. Se você olha para o processamento mental, é algo assustador. Até hoje a ciência não conseguiu desvendar como funciona a parte mental, processamento mental. De um serzinho nós aqui, imagina do todo. Quanto de inteligência isso tem que ter? Não foi Jesus. Não foi Jesus que fez isso. Co-criador. Somos co-criadores, não criadores. Colaboramos com a obra, mas não somos responsáveis pela obra. Suprema, lá no dicionário. Não há nada mais que está acima de tudo. Autoridade suprema. Não há nada mais acima de. Então, ele está dizendo que não precisa nós pensarmos, e depois de Deus? E quando a gente entender Deus? Olha, a inteligência suprema, está no máximo aí. É o topo de tudo. Tá? Alguém quer trazer mais alguma coisa para o Supremo? Quase um Deus. Aliás, a imagem e semelhança. Ele falou assim, eu sou o Supremo. Eu fiquei admirado. Boa comparação. Vamos para a segunda linha, então? O que a gente pega daqui primeiro? Eu estou fazendo isso para a gente poder, depois vocês entenderem um pouco como tem que funcionar o raciocínio nas questões seguintes. Por isso que eu estou estimulando. Qual a primeira palavra? Causa. Causa? Nós somos efeitos.
O que é causa? Não é um causo. Causa. Qual é a razão primeira? Qual é o motivo primeiro? Aquilo que a partir dele algo acontece. Essa é a causa. Não adianta eu pensar em causa e falar assim, isso é consequência de tal coisa. Não, ele não é consequência de nada. É a partir dele que há as outras consequências. Então ela é causa. Primeira. Se ela é primeira, antes do primeiro é o quê? Nada. Zerinho à esquerda. Mas é a resposta curta. É a partir dessa causa, então, que nós podemos pensar que algo existe. A partir dessa causa que algo acontece. Podemos pensar na criação de mundo, criação de universo. Podemos pensar o que quiser. Vamos pensar pequeno agora. Esse é o papel nosso. Só fazendo um comparativo. Hoje existe uma polêmica muito grande sobre inteligência artificial generativa. Mais ou menos assim mesmo. O pensamento da inteligência artificial, ela vem trabalhar como teia de entendimento nesse olhar. Só que, lógico, restrito àquele mundo ali com as informações que a gente tem. Mas a ideia é essa. Tudo é a partir do desenrolar daquele start. Eu trago uma resposta, você me pergunta. Aí eu busco a pergunta tua junto com a minha resposta, eu sou a causa primária. E aí eu apresento outra. E aí você pergunta de novo, eu somo isso, trago primário de novo. E vai acumulando. Imagina 100 anos, 1000 anos. Vamos parar aqui? Você olha assim e fala. Tem gente que fala assim, nós não evoluímos nada. Evoluímos. É isso. Quando a gente pensa em causa, então surge lá na ciência uma doença. Qual é a causa da doença? Doença é a consequência. Então eu preciso buscar qual é a causa. É uma bactéria? É um vírus? É disso que nós estamos falando. Causa é isso. A raiz. Que a partir dali desencadeia todo o resto. Então não foi criado, não. Deus, ele é o agente causador. Ele é a culpa. Ele é o culpado. Primário, pesquisando lá, que está em primeiro, que vem antes de tudo. Então é a causa primária, que vem antes de tudo. Que constitui o primeiro estágio de um processo. Seja o processo de construção, o que você quiser pensar. De evolução, ele constitui o primeiro estágio. Não teve nada antes. Tá? Então ele é a causa primária. Do quê? Porque ele podia ser causa primária do ar que eu respiro. De todas as coisas. Só que todas as coisas ficou muito simples. Ele engloba tudo. Pode ser de tudo, causa primária de tudo. Eu vou jogar muito aleatório. Causa primária da lâmpada? Um parafuso? Da nossa constituição? De espírito? De planeta? De galáxia? De estrela? De energia? De fluido cósmico? Do que a gente não sabe. Então, como a gente não sabe, vamos colocar todas. Tem palavrinhas, lembra as palavrinhas mágicas que eu falo? Tem palavrinhas que resumem tudo. Quando você pensa assim, isso aqui foi Deus, é causa de Deus, tudo, todas as coisas. Não tem nada, um cisco, nada. Imaginável ou inimaginável.
Parece loucura, mas depois ele vai trabalhar os elementos, a criação de elementos, as massinhas de modelar. E a partir da massinha de modelar, a gente vai fazendo o brinquedo que a gente quiser. Essa é a teoria, não ter que cair na massinha de modelar. Então pensa na massinha de modelar. Nós vamos modelando todas as coisas. Eu ganho uma caixinha e aí eu ganho uma massinha. E aí falam assim, olha, constrói aí o teu mundo, teu universo. E aí ele vai, então, mas não tem ninguém dando a massinha, foi ele que fez a massinha. Vamos lá. Coisa, nós já falamos, coisas. Coisas pode ser material ou imaterial. Que eu vejo ou que eu não vejo. Que eu sei que existe e que eu nem imagino que existe. Não falamos nada de religião aqui, viu, gente? Porque Deus, até tempinho atrás, aqui, o começo da aula, era religião pura. A Vanessa colocou, né, a palavrinha A, né? Então Deus, ele é a base disso em tudo, é a fonte principal de tudo. Tudo. Deus é a fonte principal de tudo, tá? Bom, chegando a esse entendimento, nós vamos para uma segunda questão. Então Kardec, essa aqui era mais demorada, depois nós vamos trazer mais duas, só para trazer o desencadear do pensamento de Kardec. Então Kardec fez a pergunta, ele recebeu isso. Se nós pensarmos, pelo menos para mim, é uma pergunta não tão complexa, mas uma resposta mega complexa. Porque eu achava que Deus era um negócio assim, comparado com a gente que é assim, e de repente eu entendi que o negócio é assim. Imensurável. E Kardec também entendeu. Ele falou, misericórdia, o que era pequeno agora... Então, o que eu não sei o que é, quando é algo muito grande, eu digo que é o quê? Infinito. Então, eu falo, meu Deus, então esse negócio aí é infinito. Eu fico pensando na reação dele. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele falou, misericórdia, isso aqui é infinito. Mas ele não, né, só pensou. Aí ele falou o quê? Bom, antes de eu perguntar se isso aqui é infinito, porque antes eu achava que Deus era uma coisa, agora é outra. Pode ser que eu ache que infinito é uma coisa e é outra. Então, antes de eu perguntar deixa eu perguntar o que é infinito, que é a questão 2 aqui, ó. Esse é o comentário. O que se deve entender por infinito? Ele sumiu a questão dele, ele nem falou de Deus aqui. E eu fico pensando nos espíritos do outro lado, falando, Kardec, nós sabemos o que você quer saber. Se deve entender por infinito o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, tudo que eu desconheço é infinito. Então, Kardec pensou, bom, estou quase no caminho, porque eu desconheço Deus. Pelo que eu entendi, não tem começo, não tem fim. Só que tem um conhecimento importantíssimo aqui. Porque na época, e até hoje, se você perguntar o que é infinito, é o que começa e não tem fim. Aqui eles mudaram. O que não tem começo nem fim. É um novo conceito sendo aplicado. Não tem começo. Aí fala assim, mas isso, aí tem uma linha de pensamento que fala assim, mas é impossível algo não ter começo. Então tá bom. Nós começamos no número aonde? No número 1. Depois 2, 3, acaba onde? É infinito. Começou do 0, né? 0, 1, 2. Tá bom. Vamos pôr o menos do outro lado? Menos 1, menos 2, acaba onde? Então começou onde? Então essa ideia de infinito, não ter o começo, não ter fim, a matemática já provou que isso existe.
Tá? E se ele é a inteligência, ele não tem. Ele vai produzir. Ó, infinito, lá no dicionário, que não tem limite, que é indefinido, que é imenso, incalculável, imensurável, que não é finito, que não tem e nem pode ter limite ou fronteira, no tempo ou no espaço. Tempo e espaço. Eu consigo definir o começo do espaço ou o fim? Então também não sei o que é espaço. A gente fala do espaço sem saber. Eu sei definir o tempo porque o tempo fora da Terra é outro. Independente da localidade, dependendo, é outras percepções. Então eu também não conheço o tempo. Então nós vamos ver como que nós somos criança ainda para entender Deus, né? Criança. Então fala, não tem limites ou fronteira no tempo ou no espaço, em extensão ou magnitude, ilimitado, infindável e infinito. Tá. Ele coloca para nós, então, se o infinito, que não tem começo nem fim, é o que é desconhecido, quer dizer que nós trazemos diante de nós ainda uma ignorância gigantesca. Infinita. É infinita. Só para a gente entender, Deus é infinito. Quando o corpo morre, a gente desencarna, o espírito não morre, certo? Ele continua. Se ele continua, ele é Teve um começo? Deus criou. Então ele não é infinito. Ele é imortal ou eterno. Mas infinito não. Então nós não somos infinitos. Tá? Mas a gente aprendeu a vida inteira. Infinito é isso. Né? O começo, quer dizer, e não tem fim. Mas ele falou que nós temos que desconstruir tudo. Que nós aprendemos tudo errado. Ô Léo, você disse que ele é imortal. Ele é imortal, nosso pensamento é dele. Não, espírito, né? É. Não, ele é imortal no sentido, porque você traz a definição de morte, de encerrar. E você não tem o cessar do espírito, né? Ele é contínuo, né? Mas ele se transforma. Sim. Ele vai se transformar para alguma coisa que a gente não faz nem ideia. Não. Por quê? O nosso conhecimento, ele é finito. Então tá. Então agora ele definiu o que é infinito. Foi isso que ele definiu até aqui. Tudo que eu não conheço é infinito. Não sei nem o começo e não sei nem o fim. Aí ele tomou coragem. Aí ele perguntou, poderia dizer então que Deus é o infinito? Porque eu desconheço o começo e o fim dele. Porque naquele tempo dizia que Deus, até hoje, Deus é o infinito. Então Kardec não está trabalhando um negócio assim muito, não. Ele está trabalhando as construções de pensamento daquela época. Geralmente o ser humano, né, que é infinito, ele não conhece, né? Eu não conheço algo, é infinito. É isso aí. A gente tem que levar em consideração que Kardec, por ver naquela época, ele tinha os conceitos daquela época. Então, as perguntas deles vão ser baseadas naqueles conceitos. Então, se até hoje se fala Deus é infinito, lógico que ele tinha esse questionamento. Ou outros questionamentos que vão trazer com que está ali, né, naquele momento, né? Vamos dizer assim. É isso aí. E ele coloca aqui, ó o artigo definido de novo. Então Kardec está falando assim, então o infinito é Deus. Ele está criando uma relação direta
uma correspondência direta entre o infinito e Deus. Kardec está afirmando, perguntando, mas afirmando. Certo? E aí a resposta é a primeira resposta a dar uma cacetada na gente. Porque dar em Kardec, mas dá na gente. Kardec sabia o que estava fazendo. A gente não muito. Né? Então, é o infinito? Aí, a resposta. Definição incompleta. O que é algo incompleto, gente? Que não está completo. Está faltando algo. Aí, falta elementos. Pode faltar um pouquinho, como pode faltar... Né? O copo está incompleto, mas pode ter 2 gotas lá embaixo, né? Pode faltar só 2 gotas. Está incompleto. Né? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Então, na condição nominal que nós estamos, nós ainda trazemos uma pobreza de entendimento do que é Deus e do que é infinito. Tá? Insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência. Então, Deus está acima da nossa condição de entender o que é Deus. Nossa condição, no caso, material. Intelectual. Porque eu não tenho elementos para entender Deus ainda. Mas a gente, como espírito... Também não entende. Também não. A gente não tem acesso. Pensa assim, ó, não é uma escadinha, mas pensa numa escadinha. Nós estamos aqui, né? Só 10%. Né? Lembra a escala espírita? Nossa, então, aquela historinha assim, de quando a gente voltar lá ao mundo espiritual, a gente vai entender as coisas, não. Vai entender um pouquinho. Pobreza. Vai conhecer a verdade. Ó, a pobreza de linguagem que ele coloca aqui, ó. Você imagina, você vai falar com uma criança, aí você é muito intelectual, aí você ajoelha para a criança e você explica. Ela fala, na linguagem dela, você desce para 8 anos, ela fala, porque eu não tenho, eu não vivi, como que é aquele termo que nós falamos no dia? Eu ainda não vivi essa experiência. O que você está falando para mim, eu ainda não vivi essa experiência, não tem como eu, né? Então a gente fala para uma criança, não, você não tem que ter medo disso, porque você já viveu aquela experiência. Você sabe que não precisa ter medo, mas ela não viveu ainda. Você está falando para ela não ter medo que ela nem experimentou. Não põe o dedo na tomada que dá choque. Enquanto ela não tomar um choque, ela não vai, não vou ficar isento. Porque para ela um choque é um choque. Então, pobreza de linguagem. Eu falo, você vai pôr a mão na tomada, vai tremer, vai dar... Ah, não vai não. Mas na maioria das vezes ela quer saber o que é o choque. Sim, nós também queremos saber que é Deus. Não tem repertório. Acima da nossa inteligência. Então ele é muito mais do que a gente pode imaginar. Então a gente tem que pensar assim, ó, imagina um exemplo bem pequenininho. Vamos voltar em Kardec. Lá nas cartas, estão psicografando. Aí alguém coloca assim na carta para Kardec: olha, amanhã alguém vai te ligar no teu celular. Fica com o celular no bolso para não perder a ligação. Aí fala: o quê? Celular? O que é isso? Uma célula? É. Vai achar uma célula? Então falta pobreza de linguagem. Aí eles falam: não, é um telefone que vai vir, vai ligar. Ligar? Não tem nem luz. É isso que eles estão dizendo, Bacari. Não tem como, ainda que eu queira, ainda que eu... Não tem como, falta muito de entendimento. Eu estou descendo a 1 ano de idade, mas eu preciso que você chegue pelo menos a 1 ano. O que mais a gente pode tirar? Só aceitar que a gente não tem mais o que, né? Não tem mais.
A palavra ignorante é a mais suave, né? Não é? Porque Foi simpático, né? quando ele vai tentar comparar Deus com o infinito, é a mesma coisa que você olhar para uma flor e falar que ela é bela. Mas ela não é a beleza. Ela é a flor. Ela é constituída de outras coisas. Né? Tá? Então, por que a gente quer definir Deus como infinito? Porque a gente é finito. E por faltar conhecimento, por nós sermos finitos, o que a gente desconhece a gente chama de infinito. Então, aí nós temos um comentário de Kardec. Ó. Então, Kardec, aí lembra aquela recomendação? Aqui está entre aspas. O comentário vai estar sem, no livro também. Então, vamos lá. Ó. Aí é Kardec falando, ó. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. O que é algo abstrato? Que não define, que é meio, não é concreto, que é meio generalizado. Eu posso jogar tudo para uma coisa só. Né? Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. Nós falamos da flor, né? É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra que não é mais do que a primeira. Então eu já não sabia o que era Deus. E não sei o que é infinito. E eu estou querendo comparar Deus com o infinito, eu vou sair sem saber o que é Deus. É de respirar fundo, né, gente? Tá filosófico hoje. Eu não Kardec. Só sei que nada sei. Eu que estava ansiosa. Agora é uma ansiedade por semana. E na semana que vem, nós vamos trabalhar a prova da existência de Deus, ó. É agora. Bom, alguém tem alguma dúvida que não seja de Deus? Não. Eu tenho que Vamos fazer um grupo no WhatsApp para discutir hoje. É, gente. Todo mundo achou que ia sair com a respostinha marcada, né? É. E aqui é a base do edifício. Tá todo mundo saindo sem saber o que é a base.